Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro. Chegamos à aula de número 24, na qual utilizaremos o conceito de função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado para iniciarmos o tratamento de funções do segundo grau. Relembrando do que vimos até então no curso, funções do segundo grau são aquelas funções em que o maior expoente associado à variável independente é o expoente 2. Assim, partindo do que já foi visto, sabemos que o movimento retilíneo uniformemente variado ele tem como principal característica ser um movimento que acontece a aceleração constante. Esse movimento que acontece a aceleração constante, quando queremos relacionar velocidade com tempo, ele tem como representação a função horária da velocidade. Vimos ainda que se essa velocidade é positiva, o gráfico será uma reta crescente e esse movimento, chamaremos ele de movimento acelerado, ou ainda se essa nossa reta ela for com uma aceleração negativa, essa reta será decrescente e chamaremos esse movimento de movimento retardado. O que faremos aqui nessa aula com o objetivo maior é utilizar essa relação de velocidade em função do tempo para obtermos a relação de deslocamento em relação do tempo. Para isso, vamos analisar que o gráfico desta equação, como vimos agora, é o gráfico de uma reta. Essa reta, ela descreve o comportamento que a velocidade e o tempo assumem quando a aceleração é constante. O que devemos analisar é que velocidade pode ser obtida pela divisão entre o deslocamento e o tempo, ou seja, podemos obter o deslocamento fazendo a multiplicação entre a velocidade e o tempo. Assim, analisando esse gráfico, nós percebemos que nesse eixo, o eixo das velocidades, nós temos todos os valores possíveis de velocidade para o nosso movimento. E no eixo do tempo, o eixo, no caso, o eixo das abscissas, nós temos todos os valores que o tempo assume. Escolheremos um tempo t qualquer e avaliaremos o intervalo entre esse tempo t e zero, como também avaliaremos esse intervalo de velocidade entre a velocidade inicial e uma velocidade final qualquer v. O que devemos observar é que se pegássemos um valor t1, por exemplo, e multiplicássemos pelo valor de uma velocidade qualquer v1, nós iríamos obter o deslocamento para aquele ponto. Se nós quiséssemos obter o deslocamento para toda essa situação aqui, o que devemos fazer então é multiplicar a velocidade e o tempo em todos esses pontos que compõem essa reta. E com isso, basicamente, o que temos que fazer é calcular a área que está aqui destacada. Assim, para calcularmos o deslocamento, quando temos uma função da velocidade em função do tempo, o que devemos fazer é calcular a área. Logo, essa área em destaque aqui, ela seria o nosso deslocamento ΔX. Portanto, perceba que para calcularmos essa área aqui, nós podemos dividi-la como já está indicado na figura. Podemos dividir entre a área de um triângulo mais a área de um retângulo. Logo, calculando a área deste triângulo aqui, sabemos da matemática elementar que a área de um triângulo ela é dada por base vezes a altura dividido por 2. Assim, olhando para esse triângulo, nós sabemos que a base dele tem este comprimento aqui, que nada mais é que o intervalo entre 0 e t, ou seja, t menos 0, que é somente t. Então, a nossa base tem como valor t. E a altura desse triângulo aqui nada mais seria que esse intervalo que é v menos v0. Porém, analise essa expressão aqui. Se nós passarmos o v0 para o outro lado, o que teremos nada mais é que v menos v0 é igual a at. Ou seja, podemos substituir esse intervalo aqui somente por a vezes t.
Logo, a área do nosso triângulo destacado aqui seria t vezes t, 3t ao quadrado, vezes a, ou ainda at ao quadrado, dividido por 2. Vamos agora calcular a área do nosso retângulo. Novamente, da matemática elementar, sabemos que a área de um retângulo é dada pela base vezes a altura. A base do nosso retângulo coincide com a base do triângulo, tendo como valor somente t. A altura do nosso retângulo tem como valor esse intervalo, que nada mais seria que V0 menos 0, ou ainda V0, ou seja, V0. Então, a área do nosso retângulo seria t vezes V0, ou igualmente V0t. Assim, para obtermos, por fim, o deslocamento dessa expressão em questão, nós temos que somar a área do nosso retângulo mais a área do nosso triângulo, obtendo como resposta V0t mais at ao quadrado sobre 2. Desse modo, agora nós temos uma expressão que relaciona o deslocamento, lembrando que a velocidade inicial ela é constante, a aceleração é constante, com o valor do tempo. O que devemos arrazoar aqui é que o nosso objetivo é achar a relação entre a posição e o tempo. Para isso, basta lembrarmos que o deslocamento ele é dado pela posição final menos a posição inicial. Ou seja, basta nós substituirmos nesta expressão ΔX por x menos x0, ou ainda passando o x0 para o outro lado, teríamos como resposta final para a nossa função escalar da posição do movimento retilíneo uniformemente variado esta equação, x0 mais vt mais at ao quadrado sobre 2. Percebendo que esta é uma função da posição em relação ao tempo, e este tempo, então, ele seria a variável independente, nós conseguimos notar que esse tempo tem como maior expoente o número 2, ou seja, essa é uma função do segundo grau. O que podemos notar é que cada letra nessa expressão ainda ela possui um significado. X seria uma posição qualquer no instante t, x0 a posição inicial, v0 a velocidade inicial, a aceleração e t o tempo qualquer no qual, escolhendo o valor do tempo, obteríamos o valor da posição. Ainda é possível notar que o domínio dessa função, como o tempo ele sempre tem que ser maior ou igual a zero, o domínio da nossa função ele seria os reais positivos. O contradomínio dessa nossa função ele não teria nenhuma limitação, então ele seria o conjunto dos reais. Essa expressão aqui ela pode ser comparada com uma expressão mais geral, um trinômio que ele caracteriza qualquer função do segundo grau. Esse trinômio estará expresso aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são valores constantes. Neste caso, dessa função mais geral, essas expressões quadráticas representadas por esse caso, que é mais geral, essa função ela associaria um domínio real com um contradomínio real, ou ainda associaria um x real com o resultado de ax ao quadrado mais bx mais c, também real, tal que esse a aqui ele fosse diferente de zero. Porque se esse a aqui ele for zero, a nossa função ela deixa de ser uma função do segundo grau e passa a ser uma função somente do primeiro grau. Então, como dito, nós temos essa expressão aqui, a função horária da posição. A função horária da posição ela relaciona x e t. Nós notamos que t, a variável independente, ela tem um expoente quadrático, logo ela é uma função do segundo grau. E a expressão geral para funções do segundo grau é esta daqui.
Para deixar as coisas mais claras, vamos dar alguns exemplos de algumas expressões que são funções do segundo grau e vamos elencar para elas quais são os valores de a, b e c para cada um. Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Note que não existe nenhum valor multiplicando x ao quadrado, ou ainda o valor que está multiplicando x ao quadrado é 1, pois qualquer valor vezes 1, de acordo com as propriedades da multiplicação, é ele mesmo. Então, a, neste caso, valeria 1. O número que está multiplicando x ao quadrado a gente vai chamar de a. b seria um número que está multiplicando x. Então, neste caso, b teria como valor 2 e c teria como valor 1. Mais um exemplo. f de x é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 2. Neste caso, é fácil notar que a valeria 2, b valeria menos 4 e c valeria 2. Note que c é o valor que está sozinho, que não está multiplicando nenhuma expressão com x. Mais um exemplo, menos x ao quadrado mais 2. A é o valor que está multiplicando x ao quadrado, ou seja, neste caso, a vale menos 1. Note que não existe nenhum termo linear, não existe nenhum termo com x. Logo, neste caso, b é 0 e o único e o último termo seria mais 2, ou seja, c é igual a 2. Mais um exemplo, 3x ao quadrado é mais 4x. Notamos nitidamente que a vale 3, que b vale 4 e que não há o termo que representaria c, pois não existe nenhum número sozinho aqui, e neste caso c vale 0. Vamos agora, para ilustrar, analisar as propriedades gráficas de uma função do segundo grau, a partir de um exemplo. A função em questão é a seguinte: f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Note que a vale 1, neste caso, b vale 0 e c vale 2. Para realizarmos essa análise gráfica, devemos construir uma tabela de valores. Ou seja, escolheremos alguns valores para x e obteremos alguns valores para f de x. Começaremos, por exemplo, com o valor de menos 3. Sabemos que, substituindo na nossa expressão f de menos 3, nós teremos que menos 3 ao quadrado menos 4. Menos 3 ao quadrado é igual a 9, 9 menos 4 é igual a 5. Então, nosso valor seria 5. Passaremos depois para menos 2. Menos 2, teríamos que menos 2 ao quadrado é igual a 4. 4 com menos 4 é igual a 0. Depois poderemos ir para o valor menos 1. Menos 1, obteríamos então menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Com menos 4 tem como resposta o menos 3. Poderíamos ir agora para 0. 0 nitidamente tem como resposta o menos 4. Depois podemos ir para o valor de 1. 1, note que 1, já copiando aqui, pois qualquer valor ao quadrado assume o mesmo valor, tem como resposta menos 3. 2 tem como resposta 0. 2 tem como resposta 0. E 3 tem como resposta 5. Se fôssemos agora tentar construir um gráfico dessa função, ou seja, uma relação entre x e f de x, nós iremos perceber a seguinte situação. Nós temos aqui alguns valores para x que escolhemos. Começamos no menos 3. Então, menos 3, menos 2, menos 1. Também temos valores positivos. 1, 2, 3. Também temos valores para f de x. Também temos 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Agora vamos ligar os valores dessa tabela. Sabemos que quando f de x é 5, x é menos 3. Então, primeiro valor, x menos 3, f de x 5.
Segundo valor, x menos 2, f de x0. Terceiro valor, x menos 1, f de x tem como resultado menos 3. 0, quando x é igual a 0, f de x menos 4. Quando x é igual a 1, f de x menos 3. Quando x é igual a 2, f de x é igual a 0. E quando x é igual a 3, f de x é igual a 5. Logo, se ligássemos os pontos por nós escolhidos, nós iríamos obter como comportamento para uma função do segundo grau uma parábola. Assim, podemos notar que o gráfico de uma função do primeiro grau ele vai ser esta curva aqui. Esta curva ela tem um nome muito importante que é chamado de parábola. E assim, se fôssemos olhar o gráfico feito de uma maneira mais elegante, uma maneira com computador e tudo mais, poderíamos observar esse comportamento bem certinho. E lembrando que esse valor, esse tipo de gráfico de uma função de segundo grau e esse comportamento de uma curva é chamado de parábola. Continuando, que se fôssemos construir o gráfico dessa função, novamente, construiremos a tabela. Essa tabela substituiremos os valores de x e obteríamos os valores de y ou de f de x. Note que essa tabela aqui, quando fôssemos construí-la e a partir do momento que ela estivesse pronta, nós colocássemos os valores dela nesse gráfico e construíssemos ele, nós iremos obter também uma parábola, só que uma parábola com a concavidade ao contrário, ou seja, com a concavidade virada para baixo. O que podemos perceber de diferente entre as duas funções anteriores é que essa função em que a concavidade é para baixo, o valor de a, neste caso, ele é negativo, ou seja, a é igual a menos 1. Quando a nossa concavidade ela é para cima, note que o valor de a, neste caso, ele é um valor positivo, ou seja, a é igual a 1. Então, analisando uma função do segundo grau, nós temos que a primeira coisa que fazer é observar o valor de a. Se o valor de a ele for positivo, há um indicativo e nós sabemos que o gráfico que iremos obter vai ser uma concavidade, uma parábola para cima. Se a gente fosse fazer um gráfico e observássemos que o a teria um valor negativo, nós saberíamos de antemão que o gráfico seria uma parábola, mas com a concavidade para baixo. Assim, retornaremos com o que foi exposto aqui para o movimento retilíneo uniformemente variado. Perceba que esse daqui, o t, nessa situação, ele é análogo ao x. Então, esse daqui, a velocidade inicial, ela está se comportando como o b da nossa expressão. Esse x0 aqui, a posição inicial, ele está se comportando como o c. Mas o valor mais importante que notamos aqui era aquele valor a anterior, que ele é todo o valor que está multiplicando o x ao quadrado, ou neste caso o t ao quadrado. Então o que percebemos é que este valor aqui, esse a ao quadrado sobre 2, que é o valor que está multiplicando a expressão quadrática, ele é que vai nos dizer se a nossa concavidade vai ser para cima ou para baixo. Neste caso, esse valor aqui, esse a, ele significa aceleração. Ou seja, quando a nossa aceleração for positiva, o gráfico da posição em função do tempo vai ser uma parábola com a concavidade para cima. Quando a nossa aceleração for negativa, quando o objeto estiver freando, o gráfico vai ser dado por uma parábola com a concavidade para baixo. Vamos agora realizar um exemplo em que associa as duas equações obtidas por nós no movimento retilíneo uniformemente variado. A equação que relaciona velocidade e tempo e a equação que relaciona posição e tempo, ou seja, dada uma, vamos obter a outra. O exemplo é mais ou menos o seguinte: a função horária da posição S de um móvel é dada por S igual a 5 mais 18t menos 4t ao quadrado. Com unidades do Sistema Internacional. Nesse mesmo sistema,
A. Determine a aceleração do móvel que descreve tal movimento e construa a função horária da velocidade. A. B. Qual a velocidade do móvel no instante t igual a 1 segundo? Para fazermos isso e descobrirmos inicialmente, ele quer saber qual é o valor da aceleração. E depois ele quer que nós determinamos a função horária, ou seja, qual que é a função v em função de t. Vamos fazer agora o processo inverso. No começo da aula tínhamos v em função de t, obtemos s em função de t. Agora voltaremos. O que devemos analisar é que essa expressão s de t é igual a 5 mais 18t menos 4t ao quadrado. Perceba que agora a gente não está colocando x para a posição mais s. É comum, a anotação é só diferente, só muda a letra, mas às vezes em alguns enunciados isso acontece. S de t então seria igual ao nosso S0, que é o mesmo que x0, mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O que devemos fazer agora é comparar as duas equações. Como assim? Perceba que o número que está sozinho, ele representa a posição inicial. Logo, a posição inicial do nosso objeto tem o valor de 5 metros. O número que está multiplicando o tempo, ele é a velocidade inicial. Logo, a velocidade inicial do nosso objeto, somente comparando as duas equações, é de 18 metros por segundo. E o número que está multiplicando o tempo, ele é igual à aceleração dividido por 2. Ou seja, a aceleração dividido por 2 é igual a menos 4. Ou ainda, a nossa aceleração é igual, passando para lá, 2 vezes menos 4, menos 8 metros por segundo ao quadrado. E assim já respondemos a primeira questão, quanto que vale a aceleração para este movimento? Sabemos que é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos para a segunda questão, vamos obter a equação da velocidade em função do tempo. Somente aqui o que devemos fazer é, dado essa situação de comparação, nós devemos lembrar que a equação da velocidade em função do tempo nada mais é que V0 mais AT. Perceba que o tempo ele não tem um valor fixo nem a velocidade final, pois os dois variam. Dado um, a gente obtém o outro. Então, esses dois continuariam os mesmos. O que nós devemos mudar é somente o valor da velocidade inicial e o valor da aceleração. Olhando aqui para essa comparação, nós já havíamos obtido que o valor da velocidade inicial é de 18. E o valor da aceleração, como vimos, é de menos 8. Assim, calculamos a partir da equação que relaciona posição e tempo, a equação que relaciona velocidade e tempo. Por fim, vamos responder o questionamento B. Qual a velocidade do móvel no instante t igual a 1 segundo? É fato que agora fica fácil, pois já temos a expressão que relaciona velocidade e tempo. Então, basta utilizarmos ela e substituirmos t por 1 segundo. Ou seja, 18 menos 8 vezes, trocando o t por 1, seria 18 menos 8 vezes 1, que dá 8, ou ainda 10 metros por segundo. Assim, recapitulando, tínhamos a equação que relacionava posição e tempo. Através da comparação com a equação inicial, conseguimos obter qual que é o valor da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração. A partir disso, obtendo esses três valores, com o valor da velocidade inicial e da aceleração, nós conseguimos agora construir a equação que relaciona velocidade e tempo. Obtendo ela, nós queríamos saber qual é a velocidade no instante 1 segundo, apenas substituímos t por 1 e finalizamos o exercício. E junto a ele também finalizamos essa aula. Espero que tenham entendido bem. Qualquer dúvida existe o fórum para isso. Um abraço e até a próxima.